glorificado seja para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós estamos iniciando mais uma aula da EBD, a lição 4 da revista da Escola Dominical, que tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo. E o texto base está em 1 Coríntios 12 e 4, que Paulo escreveu para aquela igreja dizendo: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O autor da lição, ele destaca, na verdade prática, que ser pentecostal significa crer que os dons são para a atualidade e que o que envolve isso é o batismo com o Espírito Santo e também os dons espirituais. A par disso, estaremos estudando então a atualidade dos dons espirituais. Nós vamos à leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, 1 a 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem, nós precisamos entender para que existem os dons. Acredito que 2 motivos levam o Espírito Santo a distribuir os dons para a igreja. O primeiro deles é edificar a igreja. Dentro da igreja tem louvor, tem ministração, tem palavra de Deus, mas os dons espirituais, eles trazem uma revelação direta de Deus. Nós vamos verificar que eles são para o Espírito. E o segundo motivo dos dons espirituais são para convencer o mundo que Jesus é o Salvador. Então, temos esses 2 motivos para a existência dos dons espirituais. E aí, o autor nos chama para conhecê-los. E conhecer os dons é de suma importância para que não haja confusão. O Paulo estava conversando com a igreja de Coríntios e havia confusão dentro dela. A igreja que tinha todos os dons estava com problemas sérios. Não se resolviam os problemas nem espirituais, nem familiares, nem morais. Estava uma confusão só. Paulo precisou ir lá estabelecer que os dons espirituais não era para que as pessoas disputassem quem era mais poderoso, quem era mais crente, quem poderia ter mais domínio, que as coisas não funcionassem a bel prazer do interesse das pessoas. Tinha um interesse e um propósito de quem deu este dom, que é o Espírito Santo de Deus. Então, é preciso também entender que quando a gente lê Coríntios 12, nós não estamos trabalhando exclusivamente de dons, é preciso separar. A palavra de Deus ela é explícita. É preciso simplesmente que a gente busque a orientação do Espírito Santo para entender. Ali Paulo está dizendo em Coríntios 12, de 4 a 6, que há diversidade de dons. Ele bota aqui, a diversidade de dons. E a gente, quando prega, quando vai ouvir ministração, quando trabalha esse assunto, a gente fica preso nesse assunto aqui. Só que ele diz também que há diversidade de ministérios, mas também não para aqui. Ele diz que há diversidade de operações. As operações, elas estão dentro dos dons, da diversidade de dons. A operação em cada dom, há algumas operações diferenciadas dentro dele que não é o mérito do assunto de hoje. Mas então,
não é tudo dom. Tem ministérios e tem operações. E o Paulo fez questão de dizer que existe uma ordem dentro disto. Tem uma ordem que ele estabeleceu ali, significativa. O que vem primeiro? Faça uma análise. Qual é a importância que se dá a esta ordem dentro das nossas convicções? Que importância que nós colocamos, o que nós colocamos em primeiro lugar, tanto de dons, como de ministérios, como de operações. Aí, depois tem o item 2, da necessidade dos dons espirituais na atualidade, que aqui vem no grego, pneumáticos e carisma. Mas eu, sinceramente, eu não acho que vale a pena ficar citando aqui palavras do grego, do hebraico, para que as pessoas imaginem que a gente tem um domínio do assunto. Eu acho que já passou esta época, esta fase em que citar coisas em grego dava credibilidade. Então, assim, não quero entrar neste assunto dessas palavras. Mas, na verdade, vamos adiante no ponto 3, que diz o que são dons espirituais, que isso sim interessa bastante para todos nós. Conforme o autor, a declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses dons, quem recebe, são só os fiéis dentro da igreja e com fins específicos concedidos pelo Espírito Santo, com propósito definido por Deus. Nós precisamos ter bem claro isso, porque alguns de nós, às vezes, chamamos atenção por termos algum dom e para poder ter algumas vantagens, para poder ter algum espaço, enfim, através daquilo que não é nosso e que não é para nós. Tem a mente de Deus dirigindo a sua igreja com propósitos definidos. E aí nós vamos para o que Paulo quis dizer. Para que fim, para que propósito servem os dons? Lá no final de tudo isso, ele está dizendo, olha, os dons têm um propósito definido por Deus. Só que esses dons precisam ser utilizados com o amor de Deus no coração. Não é só a vida, os próprios dons precisam ter um envolvimento do amor de Deus, porque ele diz, olha, procurem com zelo, com cuidado, com interesse, os melhores dons. E eu vou mostrar a partir disso que é um caminho mais excelente. E aí ele parte para o amor. Então, vamos lá, recapitulando, nós não podemos negligenciar de que os dons espirituais, eles são concedidos pelo Espírito Santo, eles são utilizados pelo Espírito Santo e eles são espirituais. Os dons são espirituais, concedidos por Deus e utilizados pelo Espírito Santo. Eu quero chamar a atenção sobre isso. Porque se nós observarmos aqui na lista de dons, os dons, eles são a princípio 9. E se nós vermos, não tem nada a ver com aquela ideia que nós temos de que nós estamos assim fazendo coisas e utilizando dons para que nós alcancemos os nossos objetivos. Eles são dons espirituais. Não tem nada a ver com a vida secular inicialmente. Por exemplo, os dons na ordem que Paulo colocou, estabeleceu. Sabedoria, ciência, fé, aí vem os dons de curar, que eventualmente pode ser trazer algum benefício para nós, aqui na Terra, humanamente. Operação de maravilhas, que também, eventualmente, os únicos dois. O outro é profecia, discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os objetivos de Deus são para a vida espiritual da igreja. E os resultados desses dons são para questões da alma. No item 2 e 3 do tópico 2, o autor ele trabalha a classificação teológica e a classificação bíblica dos dons espirituais. Talvez por falta de espaço aqui, o autor não pôde assim desmembrar todo o assunto. Possivelmente que é por falta de espaço, realmente, porque senão a escola se estenderia muito. Então, em razão de não dar para entrar, isso talvez causar assim, algumas polêmicas desnecessárias, também não entrarei no assunto. Mas te convido a ler e estudar, né,
o assunto colocado pelo autor no item 2 e 3 aqui. Quero pedir ao irmão Diego, que é o nosso diretor do ITGN, para que ele sintetize para nós, falando dos cursos do nosso Instituto Teológico Gustavo Nórdolo, sintetizando, para que você que desejar levar para a tua igreja ou desejar fazer o curso teológico Gustavo Nórdolo, você possa fazer. Hoje nós temos o nosso curso a nível básico, que são 15 módulos, nosso curso médio em teologia, que são 10 módulos, e hoje nós estamos com as turmas aqui na cidade de São Leopoldo e também algumas cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul. O nosso curso médio em teologia, nós temos ele no formato online também, aqueles que tiverem interesse em estudar conosco via online, em um horário especial também. Hoje nós sabemos da atividade de muitos irmãos na igreja, ou até mesmo por causa da pandemia, algumas restrições. Então nós temos uma turma que vai funcionar a partir da semana que vem, às quartas-feiras, às 10h15 da noite até às 11h30 da noite, via online. E você pode ter maiores informações através do telefone 989-578-767. Esse é o WhatsApp, você pode me chamar ali e ali eu lhe passo maiores informações, tanto do curso médio online, como também do nosso curso básico em teologia nos nossos núcleos. E também para o ano que vem nós vamos ter a nossa turma intensiva do curso básico. Então, se você tiver interesse em estudar teologia conosco, para que estudar teologia? Estudar teologia nos dá maior conhecimento, não teórico de Deus, mas nos dá um maior entendimento de como Deus age, de como Deus se relaciona. Então, estudar teologia é crescer no nosso relacionamento com Deus. Se você tem esse interesse, venha fazer parte do nosso Instituto Teológico, juntamente com os nossos diversos irmãos que já estão estudando e que continuarão estudando conosco, porque é uma grande oportunidade que Deus nos dá de conhecer Ele através do ensino teológico. Então, me chame ali e eu lhe passo maiores informações. Mas vamos para um item importante para o que for útil. É o item 4 da tópico 2. Função dos dons espirituais. Há um propósito. Repetindo, os dons não são para interesse humano, há um propósito divino. Profecias não são para agradar o rei, não são para agradar o povo, para que a gente possa mostrar que é espiritual. Eu sou um profeta de Deus, né? Hoje em dia está muito comum isso, muito em voga. Quase todo culto, né? Eu profetizo na tua vida. Estende as mãos que eu vou profetizar. Isso não é profecia. Isso aí são palavras psicológicas que não tem nada a ver com confirmação de Deus. Nós queremos colocar no colo de Deus coisas que Deus não diz, que não faz, que não pensa e não age daquela forma. Mas é muito comum as profecias serem dirigidas boas para quem lidera, né? É normal isso. Então, a profecia, ela não é para que a gente agrade pessoas e nem para que se seja revelado como espiritual. Qualquer outro dom da sabedoria, a sabedoria é para utilizar e glorificar o nome do Senhor. É necessário que quem tenha os dons esteja à disposição do Espírito de Deus, porque o dom é dado sem arrependimento, a partir da visão de João Batista, que Jesus cresça e que eu diminua. É assim, nós fazemos parte de um reino. Nós fomos convidados a entrar neste reino. Nós somos chamados para entrar neste reino. E lá neste reino nós recebemos salvação, perdão, libertação. E depois disso, um revestimento que vem do céu. E com esse revestimento vem também os dons. E esses dons, eles servem para edificar a igreja, edificar a nossa vida. Por exemplo, o dom de línguas. Alguém acha que o dom de línguas só pode ser utilizado se tiver interpretação, mas ele serve para edificar. Quem fala em línguas está se edificando, diz a palavra de Deus. E assim por diante. Então, deixar à mercê do Espírito Santo de Deus. Vamos entender um pouquinho desse funcionamento da vida espiritual, para nós entendermos como os dons funcionam. Nós
somos uma tricotomia de verdade, diferente, totalmente diferente do que se possa definir como a trindade, que não é o mérito de hoje também, né? Nós somos uma tricotomia de um ser único, diferente de Deus, que é um governo com 3 pessoas, né? Vamos imaginar, assim, mais ou menos aqui um núcleo, né? Que isso aqui. Então, aqui está o corpo, aqui está o espírito, né? E aqui a alma. Nós fomos criados do pó da terra. A Bíblia fala claramente sobre isso. Então, este corpo aqui, ele precisa ter um controle. Ele não tem noções das coisas espirituais, não tem desejo de nada espiritual. Ele é daqui, sua tendência é daqui. A nossa alma, ela já é a nossa mente, é a nossa psique, que ela é eterna. E nós precisamos ter uma harmonia neste nosso ser, e aqui na alma, ela só se sustenta e só se alimenta com coisas espirituais. O alimento que dá para ela vida, saúde, é um alimento espiritual. Os dons, eles estão dentro deste núcleo aqui do espírito. E então, estes dons, eles abastecem a nossa alma, que ela se fortalece espiritualmente para estar perto de Deus. Quando nós estamos com a nossa alma alimentada pelo Espírito, nós temos condições e capacidade de não só ter essa relação pessoal e íntima com Deus, mas convivermos bem com todos os demais que igualmente estão alimentados espiritualmente. Essa relação de unidade, essa relação de união espiritual. E aqui o autor está trazendo isso no item 3, tópico 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. Então, são diferentes os dons, são diferentes as capacidades, mas cada um alimentado por Deus, pelo Espírito Santo que toca em nosso espírito, e o espírito se alimenta das coisas que o espírito buscou de Deus, a alma se alimenta das coisas que o espírito buscou de Deus. Então, nós podemos ter, um tem um dom, o outro tem outro tipo de dom. Não há disputa, não há preferências, não há ali destaques. Todos que recebem os seus dons, eles recebem para um motivo espiritual, concedidos pelo Espírito, para o que for útil, conforme o Espírito Santo quer utilizar. No versículo 11, lá de Coríntios, fala que unidade. Temos diversidade de dons, de ministérios e operações, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mas em cada um aparece a expressão: o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo. É o único Espírito, único Senhor e único Deus, que é da Santíssima Trindade. Muito bem, não sei se você conseguiu perceber, né? Mas dentro dessa pequena síntese que aqui foi dada, foi passada, a gente deseja que você consiga estruturar a sua lição, a sua escola, e responder as questões que aqui estão colocadas, e que o Espírito Santo possa ajudar e orientar cada um. A conclusão diz: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. E aí que está a chamada da lição: a atualidade dos dons espirituais. Jesus, por exemplo, ele disse: se vocês não crerem em mim por causa das coisas que eu falo, creiam pelo menos por causa dos sinais. Em outra palavra, lá em Mateus, ele diz: vocês só creem se verem os sinais. Então ele utilizava sinais. Além das palavras que ele pregava, o poder de Deus estava sobre sua vida e ele manifestava isso. E as multidões se aglomeravam crendo na palavra de Deus. Hoje é tão necessário quanto na época de Jesus. E está disponível o dom de Deus para o cristão. O problema pode estar em nós, mas não em Jesus, que ele está ansioso para que você busque, para que você clame,
para que nós venhamos buscar de Deus, estar nesta sintonia com o Espírito de Deus e buscarmos, o Paulo disse, ele exortou, amiga, busquem com interesse, busquem com vontade, busquem os melhores dons. E o Espírito Santo está à disposição para que nós venhamos na atualidade, experimentar o poder de Deus para edificar a igreja e para ver as almas rendendo-se aos pés de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por esta lição. Peço a tua bênção sobre cada irmão e irmã que tem assistido e que despertou interesse no seu coração. Que o Senhor venha derramar do seu Espírito Santo e derramar os dons sobre a igreja para aquilo que for útil. Não é para a vaidade de ninguém, não para deixar alguém mais importante, mas para podermos fazer a tua vontade, que a tua vontade é perfeita, para que a igreja esteja bem ajustada e que o mundo veja, através da unidade espiritual em que vivemos, que o Senhor Jesus foi enviado para salvar a cada um. Em nome de Jesus. Estamos indo embora para voltar na próxima lição, na próxima semana. Te aguardamos aqui no canal da EBD São Léo. Divulgue, compartilhe e faça o seu comentário. Nós estaremos à disposição para receber tua sugestão, ler teus comentários e aqui poder melhorar cada dia mais as nossas aulas. Fique na paz de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar.